Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa estar falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja, Pai, para que eu possa repassar aquilo que o Senhor quer dizer para que a gente possa sair daqui melhor de como nós entramos, Pai, sairmos diferentes, para que as nossas famílias possam estar cada vez mais estruturadas na base que é o Senhor, Pai. É nisso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Como o pastor falou, nós estamos aí nessa série de mensagens chamada Reset, né? Reiniciando a igreja. E o tema da mensagem de hoje é de consumidores a discípulos. Reiniciando a igreja, não é isso? Não é isso, não. O que é? É o quê? Reiniciando, é isso daí, gente. Não é nada disso que eu falei. Mas o tema de hoje é de consumidores a discípulos. Agora tá certo, né, pastor? Então tá bom. De consumidores a discípulos. E o pastor também estava falando aqui sobre que o mês de maio é o mês da família. Então, essas mensagens todas que nós estamos escutando são exatamente para as famílias. E quando o pastor pediu para que eu pudesse estar pregando, eu não sabia o que eu poderia falar. E aí, até semana passada eu já não sabia ainda. Mas no sábado aqui no culto dos jovens, a gente teve aqui o culto. E aí depois a gente pediu uma pizza, o pessoal estava comendo aqui, conversando, brincando, tudo. E aí a Thalita me chamou para conversar, aí eu sentei ali, e aí a Thalita conversando comigo, e eu estava assistindo um jogo da NBA ali, eu estava acompanhando ali o basquete, e a Thalita falando comigo, às vezes eu acho que, não sei se ela pensou que eu não estava prestando atenção no que ela estava dizendo, mas eu estava ouvindo e vendo ali e tal, e em certo momento ela pegou e disse uma frase assim, ó: depois que eu entendi que discipular os meus filhos e mostrar o caminho do Senhor para os meus filhos vai muito além do que ser só mãe, a minha visão mudou e eu estou amando. Então ela disse essa frase. Então, depois que eu entendi que discipular os meus filhos e mostrar o caminho do Senhor para os meus filhos vai muito além do que ser só mãe, a minha visão mudou e ela disse que está amando esse processo de discipular e mostrar o caminho do Senhor para os seus filhos. E na hora que ela falou isso, eu lembrei da mensagem que eu tinha que pregar quinta-feira, hoje. Eu falei, é aí que eu vou falar. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando durante a semana. E, de fato, quando nos empenhamos em discipular a nossa família, e agora nós estamos começando a mensagem, nos caminhos do Senhor, nós entendemos, de fato, o que é mais importante, que é Deus. Quando Deus ele é essencial em nossas vidas e na vida da nossa família. Quando não só ensinamos com palavras, mas com atitudes. Uma vez eu preguei aqui e eu falei uma frase que diz assim, que atitudes falam muito mais do que palavras. E é verdade. E é interessante que quando eu era criança, eu ouvia muito uma frase assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quantos aqui já ouviram essa frase? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas não faça o que eu faço. E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu falei assim, isso não faz sentido, né? Como que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Isso não tem nada a ver com os ensinamentos e com os exemplos que Jesus deixou na Bíblia. E aí eu pego e lembro de um texto, por exemplo, que o apóstolo Paulo dizia, que ele falava assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, me imita, porque eu estou imitando Cristo, estou imitando o nosso Deus, eu estou imitando o nosso Jesus. Então essa frase, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, não cabe muito. Seria melhor faço o que eu mando, mas também faço aquilo que eu faço, porque eu estou caminhando nos caminhos de Jesus. Eu estou andando por aqui, eu estou trilhando esse caminho, então pode seguir junto comigo que está tudo certo. E a vida cristã vai muito além do que somente falar, e a prática é essencial para se viver o cristianismo como de fato ele deve ser. Então, a vida cristã é muito mais do que falar, é muito mais do que faço o que eu mando, mas faço aquilo que eu faço. Os discípulos, isso é interessante, na época de Jesus tinham os mestres, e os mestres tinham os seus discípulos, e os discípulos desses mestres, eles andavam sempre atrás desse mestre mesmo, querendo ser
o mestre, querendo ser igual ao mestre dele, né? E o nosso mestre é Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que querer ser o mais parecido possível com o nosso mestre, que é Jesus. Amém? E nessa noite eu gostaria de falar sobre deixarmos de sermos consumidores do reino para vivermos como cidadãos do reino. Por um bom tempo aí, enquanto nos jovens a gente estiver estudando sobre o Sermão do Monte, vocês vão me ver falando muito sobre reino, sobre o reino dos céus, porque é o que eu estou estudando mais, então é o que eu estou lendo mais. E enquanto eu estava lendo e falando sobre o Sermão do Monte, uma das coisas que eu reparei é que o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus, que vai até o último versículo do capítulo 7 de Mateus, ele parece muito como as normas do reino. Então, como que o cidadão desse reino, ele deve se portar? Como o cidadão do reino deve ser? Como esse cidadão do reino deve falar? E aí a gente começa a ver lá no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 de Mateus, do versículo 1, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, e aí ele vai falando, e vai falando, e vai falando. Aquilo lá, e eu falei isso para os jovens, as bem-aventuranças, principalmente, quando a gente olha para as bem-aventuranças, uma das coisas que a gente repara, pelo menos eu reparei, é que aquilo tudo reflete alguém, reflete o próprio Jesus. Jesus, ele é o modelo de cidadão desse reino. Então, a hora que Jesus ele pega e fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está se referindo a ele mesmo. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, ele está se referindo a ele mesmo. Bem-aventurado os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino... bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Também, e tudo durante a bem-aventurança, ele vai falando sobre isso, e é um reflexo de quem é o próprio Jesus. E aí, como que esses cidadãos dos céus devem ser? Eles devem ser pobres de espírito, devem chorar pelos seus pecados e pelos pecados que há no mundo. Eles devem ser mansos e humildes de coração, devem ter fome e sede de justiça, devem ser misericordiosos, devem ser puros de coração, devem ser pacificadores e devem ser perseguidos por causa da justiça. O cidadão dos céus, eles devem ser o sal da terra e luz para o mundo. Devem filtrar as coisas que já ouviram e colocar aos pés de Jesus para saber o que é que Jesus tem a dizer. A sua palavra, a palavra do cidadão dos céus, deve ser sim, sim, não, não. Devem deixar a vingança para Deus. Devem amar os seus inimigos, devem ajudar os necessitados, devem saber orar da forma correta, devem jejuar, devem juntar tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corroem. Não devem se preocupar com as coisas da vida, mas descansar nos braços do Pai. Devem ser uma árvore que dá fruto e devem ser prudentes. Isso tudo é uma lista, e como eu disse, normas do reino. Como o cidadão do céu deve ser. Como o cidadão do céu deve se portar. Com tudo isso em mente, e sabendo como um cidadão do céu deve agir, eu devo tomar uma atitude. E aqui a gente vai começar a entender aquilo que eu quero dizer. Abre lá comigo, vocês já abriram Mateus capítulo 10, que começa no versículo 1 e vai até o 42. Mateus 10, de 1 a 42. Nós não vamos ler todo esse texto, porque ele é muito grande, mas aqui mostra algumas atitudes que nós, como cidadãos dos céus, devemos tomar. É necessário saber das normas deste reino para depois sermos aqueles que vão levar essas boas novas para o mundo. Para sermos discípulos de Jesus, é necessário que sejamos cidadãos desse reino, para que depois, sejamos cidadãos desse reino, e aí nós recebemos um visto de trabalho. Vocês já viram muitas histórias, provavelmente, de pessoas que saem daqui do Brasil e vão morar fora, vão morar em outro país, e aí eles precisam, para trabalhar legalmente, obviamente, eles precisam do quê? De um visto de trabalho. Nós, como cidadãos desse reino, para que a gente possa se tornar discípulo de Jesus, primeiro nós precisamos entender as normas deste reino, como viver dentro deste reino, como viver dentro desse reino que o próprio Jesus estipulou e colocou aqui na terra. Depois disso, nós nos tornamos
discípulos. Nós deixamos de ser consumidores e agora nós vamos trabalhar para que esse reino possa produzir, trabalhar para que esse reino possa se estabelecer na terra. Então nós recebemos esse visto de trabalho, esse discipulado e esses poderes que nós vamos entender agora aqui em Mateus capítulo 10. Versículo 1, ele diz assim, ó: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. De novo, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O primeiro ponto dessa mensagem é: exerça a sua autoridade. Jesus nos deu autoridade. Uma família que vive as normas do reino, ela tem autoridade sobre os espíritos imundos e também para curar doenças e enfermidades. Entenderam aí? Não é só os pastores que têm essa autoridade. Todo aquele que é discípulo de Jesus, Deus, Jesus, já te deu essa autoridade para que você possa expulsar espíritos imundos e curar doenças e enfermidades. A sua família tem autoridade. Você tem autoridade para orar pelos seus. Às vezes a gente fica esperando a oração do pastor, né? Então eu vou esperar, vou chegar para o pastor Milton, pastor Alexandre, pastor, ora por mim porque eu estou doente. Não, Deus te deu autoridade para que você, na sua casa, possa fazer a oração. Você tem essa autoridade. E é importante, quando a gente pensa nessa situação, que essas coisas começam sempre de dentro para fora. De dentro da nossa casa para fora. E quando eu estava conversando com a Thalita, e o pastor Lucivaldo também falou sobre isso, a igreja só vai frutificar, a igreja só vai crescer, quando dentro de casa a nossa família for um núcleo do reino dos céus. Não foi isso que o pastor pregou? Quando nós entendermos isso, que a nossa família é um núcleo do reino dos céus, dentro de casa, na igreja, nós vamos conseguir sermos espelhos para outras igrejas. Isso eu já falei várias e várias vezes, mesmo para a Thalita e para o Rogério, que quando eu olho para eles, para a vida dos dois, para o Camilo e para o Mateus, eu olho e falo assim, esse é um dos casais que eu me espelho. Eu e a Mari, a gente sempre fala isso, eu me espelho e falo assim, eu gosto, eu vejo Deus na vida deles. Por quê? Porque isso começa dentro de casa. Isso começa lá, quando ela disse para mim que na casa dela, onde ela começa a fazer o discipulado ali com eles, e ela diz que pega pesado com eles e tal, e faz isso, faz aquilo, brinca de espada ao ar e faz isso. Ela está trabalhando isso dentro da casa dela, para que isso possa se refletir dentro da igreja. Isso já tem se refletido, pelo menos para mim, quando eu vejo, eu me espelho. Eu quero sim, quando eu tiver os meus filhos com a Mari, possam ser também reflexo daquilo que Thalita e Rogério fazem, pastor e a pastora, e tantos outros casais que tem aqui na igreja, onde eu consigo me espelhar. Isso é o reflexo do reino dos céus dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas. Amém? Deus te deu essa autoridade. Nem tudo você precisa chamar os pastores para orar. Jesus te chamou, como disse aqui no versículo, e te deu autoridade. Exerça essa autoridade em nome de Jesus e pare de terceirizar o cuidado e discipulado de sua vida com a igreja. Leiam juntos, orem juntos, cantem juntos, vivam Cristo todos juntos. Deixem de ser um consumidor deste reino e seja um trabalhador deste reino. O reino precisa dos trabalhadores. E a sua família precisa de você. A partir do momento que você se posiciona com essa autoridade que o próprio Jesus te deu, a sua família vai ser reflexo dentro da igreja. E a igreja precisa disso. Precisa de famílias estruturadas, precisa de famílias sérias, precisa de famílias de pessoas que seguem a Jesus de verdade, para que as pessoas que estão ao redor possam ser cuidadas, possam ser amparadas, possam ter esse exemplo a seguir. Lembra que eu falei que o discípulo de Jesus, que os discípulos eles seguiam o mestre, eles olhavam e queriam ser igual ao mestre? Quando você reflete a imagem de Jesus na sua família, as pessoas não olham, eu não olho a Thalita e o Rogério, eu vejo Jesus na vida da Thalita e do Rogério. Entende?
Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é exercer a autoridade que Jesus deixou para que a gente possa fazer na nossa família. Amém? O segundo está no versículo 7, que diz assim: por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Por onde for, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Segundo ponto é pregue a palavra. E aqui eu vou contar um pouco de uma história que eu tenho para contar. Discípulo de Jesus, por onde ele passa, ele prega a palavra. Pelo menos era isso para acontecer. Todo discípulo de Jesus, por onde passa, ele deve pregar a palavra. Mas sabe onde menos o discípulo de Jesus tem pregado a palavra? Dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, às vezes nós não pregamos a palavra. E quando eu era criança, minha mãe está aí, a Natália está aí, o Lucas também. Quando eu era criança, meu pai, ele fazia sempre quando dava ali, né? Ele fazia um culto doméstico em casa. Nesse culto doméstico participava, era eu, o Diego, meu irmão e ele. Então, sempre, várias semanas, eu acho, ele fazia, a gente sentava lá na sala, chegava à noite do serviço, sentava lá na sala, e a gente fazia o culto. O culto era baseado na Assembleia de Deus, que era de onde nós éramos. Então, era mais ou menos assim. A gente chegava uma semana, por exemplo, eu vou abrir o culto. Então, a gente sentava, estava o Diego, meu pai, eu ficava em pé, e a gente, vou abrir o culto. Então, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Isso. Aí eu lia um texto para poder abrir o culto. E aí depois a gente cantava um hino, que é: ao abrirmos esse culto, em teu nome, ó Jesus Cristo. E aí eu não lembro mais do hino, porque faz muito tempo isso. Mas aí a gente cantava esse hino, toda vez era a mesma coisa, cantava esse hino. E aí depois o que ia? Abria o hino da harpa, a harpa, e cantava mais uns 3, 4 hinos lá. Cantava, aí a gente dava oportunidade para o irmão. Então o irmão Diego quer cantar alguma coisa, ou quer ler algum versículo, aí o Diego vinha, ou cantava, ou lia um versículo. Beleza, agora vamos recolher a oferta. Aí recolheu a oferta, agora sim, vamos passar a palavra para o pregador da noite. No caso, naquela semana era o Diego. Então eu passava o microfone, né, era um qualquer coisa lá, dava para ele, ele ia e pregava. Na outra semana era o contrário. Ele dirigia o culto e eu pregava. E a gente fazia isso. Também tinha algo que a gente sempre fazia quando eu era criança, que a gente sempre brincava de espada ao ar. Isso a gente sempre fazia, então era sempre eu, o Diego, meu irmão, meu pai e minha mãe, ela ficava como moderadora. Então ela pegava a Bíblia e ficava lá sentada, então a gente tinha que falar o versículo, tinha que dar o endereço e tinha que falar o versículo. Então, por exemplo, eu quero falar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí eu falava o endereço errado, falava João 3,6. Então eu falava o versículo, mas falava o endereço errado. Minha mãe olhava lá, errou. O versículo está certo, mas o endereço está errado. Não valia o ponto. Então eu tinha que falar certinho, o endereço e o versículo inteiro. Não pense que nada disso, isso a gente fazia assim, várias vezes a gente fazia. Não pense que isso não vai fazer ou não fez diferença na minha vida ou não vai fazer diferença na vida da sua família. Porque vai. Quando a gente se desafia a cuidar da nossa família, o pastor, domingo agora, ele pregou sobre isso, que a família é o quê? É o pai, a mãe e os seus filhos solteiros, né? Depois que se casa, o filho vai e constrói sua própria família. Então, hoje, no caso, a minha família hoje é a Mariana, enquanto a gente não tem os filhos. Mas não pense que isso não vai edificar, não vai transformar a vida da sua família, se você fizer isso. Porque vai. Mudou a minha vida. Porque eu me apaixonei pela Bíblia e por Jesus através desses momentos em que não estávamos na igreja, mas a gente estava em casa.
quando a gente sentava e fazia essas coisas, quando a gente ia fazer essa brincadeira de espada ao ar, era nesse momento onde eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Foi ali, pelos meus 13, 14 anos, mais ou menos, que eu li a primeira vez a Bíblia inteira. Então eu lia, e eu gostava daquilo, e eu lia, e fazia, porque aquilo foi mudando o meu coração de uma forma. E também tem uma história que é interessante, que todos os dias à tarde, todos os dias, eu ia para a escola de manhã e à tarde eu estava em casa. Mas minha mãe ouvia rádio desde a hora que ela acordava até o final do dia. Ela ouvia rádio e ouvia o rádio onde o pastor Anselmo de Carvalho estava pregando. Então era o dia inteiro ouvindo o pastor Anselmo de Carvalho pregar. O dia inteiro ouvindo ele pregando. E aí, durante a tarde, eu ia para a sala, falava para minha mãe, falou assim, não entra aqui em casa, não entra aqui na sala agora, porque eu vou brincar. Então, eu fechava a porta da sala, pegava as bonecas da Natália, colocava assim no sofá, e abria a Bíblia e começava a pregar para as bonecas da Natália. E pregava. E isso era todo dia. Por quê? Porque eu estava sendo, todos os dias, bombardeado por aquilo que minha mãe fazia. Ouvindo o pastor Anselmo de Carvalho pregar, ouvindo diariamente as mensagens dele, ouvindo, aquilo entrou no meu coração e eu comecei a fazer isso espontaneamente. Então eu ia lá na sala, fechava sozinho, colocava lá as bonecas da Natália lá e ficava lá pregando lá para as bonecas, pregava e falava, e não sei o quê. Não faço ideia do que eu falava, mas eu falava. Isso entrou na minha mente, no meu coração e me fez desejar a ler mais a Bíblia sozinho, por conta própria, orar por conta própria. Exemplos. Pregue a palavra dentro da sua casa. Sua família não pode ser só consumidora desse reino, mas o seu lar deve ser um núcleo do reino dos céus. É lá, dentro da sua casa, é que a gente vai conseguir espalhar isso para dentro da igreja. Nós vamos deixar de sermos consumidores deste reino, mas nós vamos ser trabalhadores desse reino. Nós seremos aqueles que vão levar as boas novas. Nós seremos aqueles que vão pregar a palavra para os outros. Isso funcionou comigo. Acredito que vai funcionar com você também, amém? Basta que você exerça a sua autoridade e pregue a palavra. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo, lá em Romanos, não precisa abrir, ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como nós podemos exigir de nossa família que eles invoquem o nome do Senhor se eles não creem? E como é que nós queremos que eles creiam se eles nunca nos viram falar sobre Jesus? E como queremos que eles ouçam se nós não pregamos a palavra para eles? Pregue a palavra dentro da sua casa. Uma das coisas também que me marcou bastante quando eu era criança, de madrugada eu acordava, ia para o banheiro, beber água, alguma coisa, passava na sala, eu via lá, o meu pai estava ajoelhado orando, minha mãe sempre acordou de madrugada para orar e orava, isso sempre eu via, eram exemplos que eu via dentro de casa, eu sempre via isso, exemplos. Pregue a palavra, às vezes não com palavras, mas com atitudes, como eu disse, atitudes falam muito mais do que palavras. Então faça isso dentro da sua casa. E isso é muito sério. Como a Thalita disse lá no sábado para mim, depois que entendemos que discipular os nossos filhos e mostrar o caminho do Senhor para eles vai muito além do que ser só pai ou ser só mãe, a nossa visão muda. A nossa visão muda porque agora é caso de céu ou inferno. Agora é caso de deixar de vir para a igreja, sentar e ouvir da palavra e não fazer nada com isso, mas agora eu vou começar a tomar atitude, exercer a minha autoridade que Jesus deixou e eu vou começar a pregar a palavra. Vou viver essas normas do reino da forma como devem ser vividas, como um cidadão do reino deve viver. E aí eu vou começar a pregar essa palavra, eu vou começar a pregar a palavra e as pessoas vão começar a se converter, porque eu estou vivendo aquilo que Cristo me ensinou. Eu estou vivendo aquilo que Cristo me falou. Eu estou vivendo aquilo que eu vi os meus pais fazerem, que eu vi na minha casa fazerem. Quando nós começamos a colocar isso em prática, tudo vai mudar na sua vida. Amém? Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 6.
Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 3. Todos acharam, amém? 6, versículo 3 diz assim: Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. De novo, a partir do versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine a palavra dentro da sua casa. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. A partir do momento que nós vivermos isso dentro de casa, isso irá se refletir para fora. Isso irá se refletir dentro da igreja. E nós deixaremos de ser consumidores e passaremos a ser trabalhadores dentro desse reino. Passaremos a ser discípulos de Jesus. Passaremos a pregar a palavra no momento em que isso começa dentro de casa. Esses exemplos que eu contei aqui foram comigo. Não necessariamente você precisa fazer exatamente como aconteceu comigo. Mas no momento onde você se senta com a sua família e começa a compartilhar, e eu gosto muito da palavra que eu falo com os jovens, essa roda de conversas, onde você se senta e começa a falar sobre Jesus, naturalmente Jesus aparece ali. Naturalmente Jesus ele se assenta com você. Naturalmente ele vai estar ali no meio de vocês. E eu tenho certeza que Jesus no meio da sua casa, essa casa vai frutificar, vai florescer, e dentro da igreja isso vai ser notável. Dentro da igreja você vai conseguir trabalhar muito mais. Dentro da igreja você vai conseguir dar muito mais, porque a sua casa te dá respaldo para isso. Você não é algo vazio, você não vem sozinho. A sua casa vem junto. A sua casa te acompanha. E aí te dá esse sustento, onde a sua casa, como o pastor pregou domingo, está afirmado na rocha, que é Jesus Cristo. E aí a gente consegue ser exemplos para todos, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, seja exemplo para quem? Para os fiéis. Não seja exemplo para os de fora, mas para os fiéis, para os que estão dentro de casa. Seja exemplo. A nossa vida tem que ser um exemplo. Não só de consumidor, não de consumidor, mas de discípulos de Jesus. Amém? Amém. Pastor Alexandre?